Shalom, shalom, escolhidos de Deus. Espero que vocês estejam bem. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, né? E que Deus venha abençoar e que a paz do Senhor seja sobre sua casa. Amém? Hoje o Espírito Santo veio com uma palavra poderosa que está lá em 1 Pedro, capítulo 2, do 1 ao 5, que ele fala sobre a pedra viva e a nação dedicada a Deus. Um ensinamento assim poderoso para nós aprendermos. Diz assim a palavra: portanto, abandonem tudo o que é mal, toda mentira, fingimento, inveja e críticas injustas. Eu vou ler um versículo e eu vou explicar versículo por versículo, para que a gente possa entender melhor, né? Abandonar o que é mal. O que seria abandonar o que é mal? Como a gente sabe que nós temos que fugir, né? É o discernimento, né, do bem e do mal. Então a gente tem que pedir discernimento a Deus. Senhor, me dá discernimento do mal, o que é bem. E eu vou explicar para você mais ou menos. Normalmente, né, eu tenho essa percepção, né? Eu reparo no semblante da pessoa. Normalmente uma pessoa, né, que tá na escuridão, né, com mal, ela tem um semblante fechado, uma cara de bravo, sabe? Você olha assim, você já sabe, né? Então a gente tem que ter vigilância, né? Não agir no impulso, não agir na afobação. Às vezes a gente tá cheio de alegria, né? Cheio de Deus dentro de nós. Porque quando a gente tá cheio de Deus, a gente tá alegre, a gente tá feliz, a gente quer falar, a gente é falante. Mas aí a gente acaba dando passo em falso. Aí a gente vai se alegrar com pessoas que não tá, né, alegre, tá no escuro. E uma pessoa que ela tá no escuro, ela vai revidar o que? Mal, vai ser grossa. Ela não vai ser na mesma empolgação, não vai ser na mesma medida. Então, você acaba assustando e dá aquela brecada em você. Então, evite pessoas com semblante, assim, caído, semblante, não triste, mas assim, triste, semblante de raiva, de ódio, de amargura. Você sabe que como que é o semblante, né? Então, cara fechada, brava, a gente tem que evitar chegar perto dessas pessoas ou conversar com elas quando a gente tá cheio de Deus. Pessoas que usam muito roupa preta, né? Roupas escuras para passar despercebido nos lugares. Cuidado, sabe por quê? O preto, ele significa o quê? Luto. E luto significa o quê? Morte. Então, uma pessoa que ela só usa preto uma vez ou outra, a gente usa preto, né? Às vezes coloca uma blusa preta, mas sempre roupa preta, sempre roupa escura, nunca uma roupa colorida. Então, que eu vejo que, tipo assim, quando a gente tá muito alegre, muito feliz, a gente quer usar roupa colorida. A gente não quer ficar usando preto. A gente quer usar verde, amarelo, né? A gente usa branco porque a gente tá em paz. Então, quem usa muito preto, cuidado, se afasta dessas pessoas, né? Porque a pessoa, ela começa a ser oprimida. Então, ela vai querendo se oprimir, vai querendo se esconder. Então, ela quer usar preto para passar despercebido, né? Então, aquela pessoa ali, ela já teve uma morte espiritual e às vezes ela nem sabe. Pessoas que só enxergam o lado ruim das coisas. Sempre que bate o olho, ela já vê defeito e reclama. Sabe? Quando você faz tudo certo para não ter o que falar, aí uma coisa errada, ela fala disso e desconsidera tudo o que estava certo. Pessoas que não dão valor à simplicidade da vida e não conseguem ser perceptivos e sensíveis às coisas boas. Então, as pessoas que estão mortas espiritualmente, o olhar delas é ruim. Então, vamos supor, ela sai lá fora. Ela não consegue ver o sol brilhando, o céu lindo, as árvores bonitas. Ela já coloca defeito. Nossa, que calor! Já começa a reclamar. Sabe, pessoas assim pra baixo só reclama. Isso aí só emana energia ruim e só volta, sabe? Então, que é olhar, ai Senhor, obrigado, agradecer.
Então, uma pessoa que ela tá cheia de Deus, que tá com o Espírito Santo, pessoas boas, da luz, elas agradecem mais, elas estão alegres o tempo todo, elas estão felizes, elas estão agradecidas pela vida, por tudo, elas são perceptíveis e sensíveis às coisas boas. Então, a palavra fala, né, em Mateus capítulo 6, versículo 22, os olhos são como a luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Como será terrível essa escuridão? Então, às vezes a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque às vezes a gente acaba, é porque a vida é muito corrida, então a gente não percebe, né? Então, às vezes a gente já começa a ser muito negativo e a gente não consegue perceber. Então, a gente tem que começar, opa, por que eu tô assim? Me ajuda, já ora, já busca, já se arrepende, pede perdão, o que tá acontecendo? Por que eu tô assim, negativo, vendo tudo mal das coisas? Então, a gente sempre tem que se perguntar, né? João capítulo 8, versículo 44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. O que quer dizer, né? Se afastar de toda a mentira. E querem realizar o desejo dele. Ele foi o que? Homicida desde o princípio. Não se apega à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Então, pessoas que mentem, né, são filhas do diabo. Porque as pessoas que são filhos de Deus estão certos na verdade, certos na palavra do Senhor. Porque a palavra é a verdade. Agora, se ela fala coisas que não tem nada a ver com a verdade, ou para enfrentar, confrontar a verdade, deixa essa pessoa de lado. Não discuta, não fala, só sai, sabe? A gente tem que pegar e sair. A gente não tem que ficar dando desculpa. Ah, então a gente vai parar de se falar, porque não precisa fazer isso. Você só pega e sai, né? Você analisa, veja, pega e sai. Por quê? Se você começa a andar com pessoa mentirosa, isso daí vai atrair para você também. Você também vai começar a ficar assim. Então, por isso que a Bíblia fala, afaste-se da aparência do mal. Que nem a palavra tá falando aqui. Abandone tudo que é mentira. Então, a gente tem que sair. Às vezes a gente tem dó, a gente não quer ficar sozinho, né? Às vezes a gente fala, não, mas viu, a gente quer consertar a pessoa, como se a gente tivesse poder. Ai, mas eu vou andar com ela, mas eu vou evangelizar, ela vai. Gente, a gente tem que orar por ela e se afastar e orar. Começar a buscar por ela, para que o Senhor tenha misericórdia, né? Mas a gente não pode andar junto, a gente não pode ficar junto, querer evangelizar, porque nessa de querer salvar alguém, você se perde, né? Você quer salvar a pessoa, aí você acaba se perdendo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que fazer o quê? Se afastar e começar a orar por ela. A inveja, né? Tiago, capítulo 3, versículo 16, diz assim, pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Como tem o discernimento de uma pessoa invejosa? Uma pessoa que não corre atrás, né? Que é parada. Porque uma pessoa que ela é parada, né? A mente dela vai o quê? Aí ela fica lá falando dos outros, faz mal da vida dos outros. Ela não sonha, não tem projeto, não fala, não, eu vou conseguir tal coisa. Ela fica na mesmice, não consegue sair do lugar. Passa ano e ano, ela continua do mesmo jeito. Você olha, a pessoa tá do mesmo jeito. Mas ela é ótima para falar mal das pessoas, da vida dos outros, e coloca defeito na conquista dos outros. Aí você vai lá, mostra a sua conquista pra pessoa que é invejosa. Olha que eu ganhei na hora. Eu tenho o bispo, né, que eu sigo. Ele fala assim, que aonde os olhos podem alcançar, a inveja alcança. Então, se você não tá protegido, né, se abre uma brecha dessa, de andar com pessoas assim, mostra as suas coisas, né, é perigoso você perder. Porque a inveja, ela destrói, ela leva tudo. Então, a gente tem que ter vigilância,
né? Tá conquistando as coisas. Quanto mais conquista, mais tem. Mais erguer os muros tem que fechar as brechas. Não é assim, começar a conquistar, começar a ter uma rotina espiritual, elevar sua rotina e continuar com as mesmas pessoas. Continuar a mesma vida, com um monte de gente. Não, é fechar as brechas. Porque só Deus conhece o coração da pessoa. Às vezes você olha e fala, não, mas a pessoa é de boa. Por isso que a gente fala, temer ao Senhor. Saber quem abre a porta da sua casa, né? Para quem que você abre. Porque não pode abrir brecha. Tudo a gente tem que perguntar a Deus. Porque a gente não sabe de nada. A gente não pode se apoiar na nossa própria inteligência. Críticas injustas. Provérbios capítulo 15, versículo 1. A resposta calma desvia a fúria. Então, quando uma pessoa ela vem com peso, você, domínio próprio, mansidão, né? Os frutos do Espírito. Calma, eu já vou fazer, pode ficar tranquilo. Calma. Porque se você responde na mesma intensidade, né? Mas a palavra ríspida desperta a ira. Aí começa, né? A discussão, coisas que já saiu do Espírito, né? Porque se você não tiver o domínio, o Espírito já saiu. Aí começa a guerra, não acha que o Espírito Santo tá guerreando. Porque não tá, né? Então, a gente tem que evitar críticas injustas, sabe? Às vezes a pessoa vem, ó. Às vezes alguém vem criticar o seu jeito, né? Cristão. Ou santidade demais. Ou falar que você não age conforme a palavra. Não dê atenção, não perca o foco, não faça discussões tolas. Não queira discutir a Bíblia. Se você já foi liberto pela verdade, já era, siga em paz. Então, às vezes a gente já foi liberto, né? Mas a pessoa, ela tem o tempo dela, aí a gente quer forçar a libertação. Aí a gente começa a discutir, abre a Bíblia, não, porque aqui tá escrito tal coisa. Gente, é discussão tola. Você tá perdendo o foco, perdendo tempo, discutindo Bíblia. A palavra de Deus diz que o fardo é leve. Então tem muita coisa que a gente carrega que não precisa. Tem muita gente que a gente esquenta a cabeça e não precisa. Sabe? Querer mostrar, querer né, defender a nossa conduta. Não precisa disso não. Porque Deus, ele vai interceder por você, ele vai. Se a pessoa começou a falar mal, fala, ó, Senhor, tem misericórdia dessa pessoa, em nome de Jesus, tem misericórdia, perdoa ela, eu perdoo ela, e vai ficar tudo bem. E daí é Deus, aí a colheita dela, entendeu? Todo mundo, aquele que planta, colhe. Então, não queira defender, ele vai colher, fique em paz. Agora, se você começa a discutir, eu sei, ele vai colher, né? Coisas ruins. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz assim: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Então a gente tem que seguir a paz com todos, né? Ficar em paz, não brigar, não dar brecha, né? Não dar brecha ao inimigo. Seguir a paz e a santificação, para que a gente veja o Senhor, senão a gente não vê. Assim como todas as críticas e inveja. Versículo 2. Sejam como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que bebendo dele vocês possam crescer e ser salvos. O que seria o puro leite, né? Espiritual? Assim como o leite materno é um alimento completo para o recém-nascido, nos primeiros meses da vida, a palavra de Deus é um alimento completo para todos os cristãos recém-nascidos, né? Que necessita do genuíno leite espiritual da palavra. Então a gente precisa o quê? Se alimentar do quê? Da palavra, da verdade. Porque a gente vai lutar contra a mentira. O alimento da palavra é irrepreensível. É imprescindível para o crescimento espiritual do crente. Então, a gente tem que se alimentar cada dia mais da palavra. Se a gente está lendo uma, duas vezes, vamos reforçar duas vezes. Mas é uma batalha para a gente ler a Bíblia. Então, a gente tem que o quê? Procurar
né? Ter a rotina espiritual, pedir proteção, a gente conseguir ler a palavra. Às vezes você vai ler a palavra, a vida corrida, aí você vai ler a palavra, 3, 4 versículos já tá dormindo, porque é uma guerra, uma batalha para você ler. Então você precisa o quê? Focar. Ou você foca na vida espiritual, ou você foca nas outras coisas. Por isso que a palavra fala, buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Por quê? Buscar a vida espiritual em primeiro lugar. Porque se a gente busca a vida financeira, vida, outras coisas, a gente desfoca, né? Que é o primeiro lugar, que é a nossa vida espiritual. Mateus capítulo 10, versículo 16, diz assim: escutem, eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Sejam espertos como as cobras e sem maldade como as pombas, né? Então a gente tem que prestar atenção, né? Prestar atenção porque nós estamos sendo como ovelhas. Ovelhas, ela precisa de direção, porque ela não sabe andar sozinha. Por isso que tem que ter o pastor para guiar ela. Então também nós também somos. Então, para tudo que a gente for fazer, pedir direção de Deus. Senhor, será que eu posso ir lá? Será que eu posso falar com tal pessoa? Porque a gente não sabe. Somos ovelha. Então, ao nosso redor pode ter um monte de lobo, né? Para te pegar, para te deixar na escuridão. Então, por isso que a gente tem que temer ao Senhor antes de qualquer coisa, pedir a direção. Recebeu a graça de Deus, agora é se proteger. O quê? Como que eu me protejo? No alimento espiritual, na palavra. Se agarrar na palavra, né? Palavra, pregação. Se encher para se proteger. Para se proteger. E a gente usa a palavra para derrotar o mal. Pois a gente tem que entender que é uma guerra. Recebeu a graça, você vai de encontro. Contra. O que ele vai fazer? De tudo para você voltar junto com ele. Então, como você se protege, como você fica firme na fé? Perante a palavra de Deus. Por isso que a gente tem que focar. Focar na palavra de Deus. Versículo 3. Pois como dizem as escrituras sagradas, vocês já descobriram por vocês mesmos que o Senhor é bom. Então, você já descobriu, nós já descobrimos que o Senhor é bom. Ele vive, Ele é maravilhoso, Ele é poderoso, Ele faz, Ele cura, Ele liberta. Tem pessoas, né, quando a gente conhece Jesus, a gente fica apaixonado, a gente quer falar dele para todo mundo. Só que falar de Jesus, há uma guerra, há uma batalha, quando você vai falar. Porque você não sabe, né, o que a pessoa carrega. As pessoas carregam, né, ou o espírito mal ou o espírito bom. Então, você vai falar de Jesus, você não sabe, né? Então, você tem que ter o quê? Um conhecimento bom da palavra, pra você começar, né, a evangelizar, sabe? Mostra na sua vida, sabe? Você posta na igreja, posta um vídeo na igreja, posta uma palavra, a pessoa já vai saber que você já tá indo na igreja, já tá evangelizando de alguma forma. Mas para você começar contato direto, tem que ter uma vigilância. Porque às vezes você não tem ainda o discernimento, né? E daí a pessoa já se levanta, já, entendeu? Por isso que a gente tem que o quê? Firmar. Firmar na palavra, né? 1 Coríntios, versículo 4. Cheguem perto dele como pedra viva que os seres humanos rejeitaram como inútil, mas que Deus escolheu como grande valor. Vocês também são como pedras vivas. Deixe que Deus te use na construção de um templo espiritual, aonde vocês servirão como seus sacerdotes dedicados a Deus. O que é na construção de um templo espiritual? É o nosso corpo, é a santificação do nosso corpo, para que o Espírito Santo habite. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17, diz assim: vocês não sabem que são santuário de Deus? Nós somos santuário de Deus, que o Espírito Santo de Deus habita em vocês. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus que vocês são é sagrado. Então, por que a gente não pode ferir o templo?
né? Com as obras da carne. Se o Espírito Santo mora em você, você acha que você pode ficar na imoralidade sexual, né? Na imoralidade sexual, no adultério? Não pode, nem dá, não condiz. Como que o Espírito Santo vai ficar na imoralidade? Não fica. Aí o que ele vai fazer? Ele vai sair. E aí o que vai entrar? O mal. Então, a partir do momento que você pratica as obras da carne, você não tá com o Espírito Santo. Você tem que entender isso. Ele já saiu, ó. Porque ele é santo. Então, o que você tem que fazer? Cuidar do templo. Cuidar do templo. Se afastar das obras da carne, né? É difícil? É. Mas você tem que buscar o quê? Poder na graça, força na graça. Orar, Senhor, pelo amor de Deus, tem misericórdia de mim. Vai pedindo misericórdia, vai orando, fortalece a rotina espiritual, fortalece o espírito. Diminua a carne. Como que eu diminuo a carne? Fortalecendo o espírito. A palavra, né? Pregação, hino. Para você, né? Para o Espírito Santo começar a se santificar e você ter o domínio próprio, né? E você não cair, né? Em pecado. Idolatria, né? Quando você adora qualquer outra coisa que não seja Deus. O Espírito Santo, ele gosta de adorar o quê? Deus. Ele louva a Deus. Ele quer falar de Deus o dia inteiro. Então, se você está idolatrando alguém, ou pessoa, ou ídolo, pessoas famosas, você acha que é o Espírito Santo? Não é. Então, é o mal. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. A ira, se a gente dá brecha para a ira, quer brigar, quer fazer, o Espírito Santo já saiu já, né? O egoísmo. Então, todas as obras da carne é o mal que opera, né? Então, como que a gente faz para o mal não operar, né? Matando a nossa carne, né? Pedindo misericórdia ali para Deus, para a gente cuidar do tempo, para Ele ficar aqui, né? Não, eu quero o Espírito Santo, então eu vou fechar as brechas, vou edificar meu espírito, vou sofrer, vou me afastar de pessoas, vou parar de fazer tal coisa, vou, mas vou ficar com Ele, que é o que dá valor à presença de Deus. Sacrifícios, e isso para que por meio de Jesus, Cristo, ofereça o sacrifício que Deus aceite, né? Às vezes a gente faz sacrifício de tolo, e isso não agrada a Deus. Quais são os sacrifícios que agradam ao Senhor? Sacrifícios agradáveis a Deus, Salmo 51, versículo 17, que diz: sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado. Quando você deixa o Espírito Santo te quebrar, te quebrantar, trabalhar em você, né? Quando você fala, não, realmente, não. Obedecendo ali, né? Um coração contrito, o que é arrependido? Pecou, se arrepende, Senhor, me perdoa. Reconhece, né? Que pecou. A gente tem que... O que é o dom? Reconhecer o pecado. Isso é um dom. Reconhecer, se errou ali, já pede perdão, Senhor, misericórdia. Pede perdão, né? Se arrepender. Não deixem, né? Hebreus capítulo 3, versículo 15. Não deixe de fazer o bem e de ajudar os outros, pois são esses sacrifícios que agradam a Deus. Então, o que? Fazer o bem e ajudar os outros. Edifica o espírito, né? Ajudar as pessoas, fazer o bem, cuidar da cidade, ajudar as pessoas. Versículo 16. Assim, por meio de Jesus, oferecemos um sacrifício constante de louvor e frutos dos lábios que proclamam o nome do Senhor. Então, o que? Louvores a Deus, engrandecendo o nome do Senhor, rendendo graça, louvor, entendeu? Adoração, que proclama o nome do Senhor, falar do nome do Senhor, falar de Deus, né? Se a gente não está preparado para evangelizar tete a tete, pega o celular. Nossa, Deus fez isso na minha vida, Jesus fez isso. Deixa os comentários. Vai ter um comentário, às vezes, de um ataque, né? Ou pessoa que deixa, continua falando de Jesus, sem ligar para as ofensas. Começou a xingar, fala, Senhor, tem misericórdia. Eu perdoo ela, mas tem misericórdia. Então,
a gente tem que o quê? Procurar os sacrifícios que agradam ao Senhor, né? Sacrifícios que vão edificar o seu espírito, né? E esse foi o ensinamento. São 5 versículos, mas eu consegui, né, direcionar a partir do que o Espírito Santo pediu para mim falar aqui sobre discernimento, né? Eu espero que você tenha aprendido, se edificado com a palavra que o Senhor nos colocou nessa manhã, né? Glória a Deus. Então a gente tem que o que? Vigilância. Se a gente quer ser um sacerdote dedicado a Deus, a gente tem que buscar a fechar as nossas brechas, né? Ficar só ali com Deus, né? Porque é difícil, mas é para sua proteção, né? Para o seu bem, né? Deus vai começar a melhorar as coisas, mas primeiro você vai ter amigo, você vai casar, não vai ficar santo sem fazer, não, você vai ter um casamento, mas você vai fazer o que é certo perante Deus, né? Um casamento que 2 pessoas unem, né? Casa, né? Aí vai ser uma só carne, uma só espírito. Então o 2 vai ser o quê? Junto, né? Vão ficar junto, né? Não é imoralidade, a imoralidade é sexo fora do casamento. Então isso daí, o Espírito Santo já nem tá, né? Só as obras do mal. Então por isso que a gente tem que vigiar, fechar as brechas e se concentrar e focar em Deus. Amém? Quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, obrigado por essa palavra, por esse ensinamento que o Senhor nos deu hoje. Pai, tem misericórdia de nós. Perdoa, Senhor, nossos pecados e que a gente tenha um olhar bom, um olhar, né, para as coisas boas, que a gente possa agradecer, que a gente tenha discernimento, Senhor, né? Que se a gente está em trevas, se a gente está em luz, em nome de Jesus, nos dá discernimento espiritual, meu Pai. Nos protege, nos guarda e nos dá entendimento da Tua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe você. Até amanhã, se assim Deus permitir.